Olá, meus amigos concurseiros! Estamos aqui para mais uma aula. A gente vai falar hoje sobre gestão de projetos, conceitos iniciais. Meu nome é Priscila Antonello, para quem não me conhece ainda, eu sou formada em engenharia de produção, com pós-graduação em marketing pela FGV. Eu estou no Ministério das Relações Exteriores, no cargo de oficial de chancelaria, há quase 7 anos. Então, vamos lá, vamos começar, vamos para a nossa aula. A gente vai tratar hoje desses de principais definições e conceitos relevantes, e vamos falar também sobre áreas de conhecimento. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o que é gestão de projetos, né? Segundo o PMBOK, o que é o PMBOK? É o Project Management Body of Knowledge. Ele é o livro, a bíblia da gestão de projetos, né? Ela define como a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas à atividade do projeto para atender aos seus requisitos. Ela é realizada através da aplicação e integração de 49 processos de gerenciamento de projetos, categorizados em 5 grupos de processo. Então, a gente já falou sobre projetos e programas e a gente já falou das fases, né, dos projetos. Então, a gente agora vai falar, nessa aula, a gente não vai ser o assunto dessa aula, mas a gente vai falar de todos os processos, esses 49 processos aqui que estão dentro desses 5 grupos. Tá certo? Então, todas as atividades de gestão de projetos, elas estão dentro desses processos. Então, vamos falar aqui de alguns conceitos iniciais, né? Eu já falei sobre o PMBOK, né, que é a Bíblia aqui, que é um conjunto de práticas padrão de gerenciamento de projetos que descreve esse conhecimento dentro da profissão. Aí, o que são entregas? Assim, entregas são os resultados, aí podem ser ou tangíveis, né, palpáveis ou não, quantitativos ou qualitativos, produzidos como resultado do projeto. Escopo. O que é escopo, pessoal? É o somatório, são todos os produtos, serviços e resultados que são entregues como parte do projeto. Então, tudo que aquele projeto se propõe a fazer tem que estar delimitado aqui dentro desse item que é o escopo. Aí temos o termo de abertura do projeto, que tem outros nomes também, que é charter do projeto, que é o documento que autoriza formalmente, esse ponto é importante, um projeto ou uma fase, e documenta os requisitos iniciais que satisfazem a necessidade e expectativa das partes interessadas, que são os nossos stakeholders. O que é EAP? Estrutura analítica do projeto. É uma representação hierárquica de todos os entregáveis, de todas essas entregas e tarefas que precisam ser completadas para que o projeto possa ser realizado. E qual que é o objetivo? É organizar e definir o escopo total do projeto de maneira clara e precisa. Então, dessa forma, para que isso seja possível, né, gerenciar melhor os recursos, o tempo e os custos como um todo. Então, aí a gente também tem o gerenciamento dos stakeholders, né, as partes interessadas, que é muito importante também a gente saber que é muito importante identificar as partes do projeto. Por quê? Para gerenciar expectativas, alinhar o que é fundamental para eles, o que é considerado para os stakeholders sucesso do projeto. Comunicar-se com esses stakeholders também é extremamente importante para manter eles alinhados com os objetivos do projeto e, claro, ao longo do projeto, o atingimento das metas, etc. Gerenciamento de riscos. O que é? Identificar, analisar e responder a riscos potenciais durante a vida do projeto. E aí a gente está falando o quê? Você tem várias ações que vocês podem ser tomadas em relação a risco, para mitigar, para aceitar, né? Então, tudo isso é tratado aqui nessa parte do gerenciamento de riscos. Triple Constraint, que é o triângulo do projeto. O que é isso? Ele envolve 3 restrições. A gente tem um triângulo
que basicamente composto por essas três variáveis: escopo, tempo e custos. Então, eu vou puxar aqui um pouquinho para mim. Esse triângulo é importante por quê? Porque você não consegue mexer no escopo sem que você mexa no tempo, sem que você mexa no custo do projeto. Então, essas variáveis elas têm que ser sempre combinadas, porque um ajuste em um significa um ajuste nos outros dois, tá certo? Então, vamos voltar aqui. Baseline também é a linha de base ou referência original aprovada pelo plano do projeto. Então, ele inclui escopo, inclui cronograma, inclui custos. E aí você vai comparando essa linha de base desses três itens com o progresso atual e faz os ajustes necessários. Caminho crítico é a sequência de atividade que determina a menor duração possível do projeto. Isso a gente já falou na aula passada. É o seguinte: qualquer atraso nessa sequência atrasa a conclusão do projeto. Então, a gente falou sobre o caminho crítico quando a gente falou de algumas ferramentas, né, PERT, e dessa forma a gente consegue visualizar melhor, né, o que é esse caminho crítico. Se você tem uma etapa que impacta nas outras e ela é a que tem a menor duração possível, o atraso nessa sequência de atividades pode provocar um atraso na conclusão do projeto. Aí vamos ver uma questão só para a gente ver como é que pode ser cobrado conceitos na sua prova. Pode ser cobrado, foi cobrado para auditor fiscal da Cefaz Rio Grande do Sul. Assinale a opção que indica o documento que no projeto de um novo serviço é descrito na área de conhecimento integração no PMBOK e, apesar de não ser considerado um contrato, informa as necessidades do negócio, as premissas e os requisitos de alto nível do cliente. Qual que é esse, pessoal? Aquele documento inicial que formaliza as necessidades, premissas, requisitos. É o termo de abertura do projeto, certo, pessoal? A gente falou lá em cima. Agora, mais dois outros conceitos que a gente vai adentrar mais, porque são bastante relevantes. A gente falou do grupo de processos de gerenciamento de projetos, né, que são iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. A gente vai falar de cada um deles. Temos também as áreas de conhecimento que a gente vai falar nesta aula, que são as 10 áreas de conhecimento que focam nos aspectos da gestão de projetos, que são integração, escopo, cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições e partes interessadas. Então, agora a gente vai entrar no detalhe de quais são essas áreas do PMBOK, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Gerenciamento da integração. Essa área de conhecimento de integração, ela envolve processos de todas as fases, né, do projeto. Por que integração? Porque ele coordena. Então, ele é fundamental, essa área de conhecimento, para assegurar que os diversos elementos do projeto estejam devidamente coordenados. Então, você vai entender, vai ver atividades como termo de abertura do projeto, que é uma fase inicial, desenvolvimento do plano de gerenciamento de projeto, que é uma fase de planejamento, e encerrar o projeto, que já é na fase de encerramento. Gerenciamento do escopo do projeto. Envolve todos os processos necessários para assegurar que o projeto inclua todo o trabalho requerido e apenas e somente o necessário para completar esse projeto com sucesso. Temos também o gerenciamento do cronograma do projeto, que ele foca mais nas questões envolvendo prazo. Então, são atividades de gerenciamento de cronograma, definindo atividades, sequenciando as atividades, estimando a duração, lá como no diagrama de Gantt,
desenvolver o cronograma e controlar o cronograma. Custos do projeto envolve os processos de planejamento, estimativa, orçamento, controle, tudo envolvendo custos do projeto dentro do orçamento aprovado. Gerenciamento de qualidade do projeto. Ele inclui todos os processos necessários para que o projeto satisfaça as necessidades para as quais foram empreendidos, que é isso que é a qualidade. Ele significa planejar a qualidade, gerenciar a qualidade e controlar a qualidade. Gerenciamento dos recursos do projeto. Aqui a gente está falando de recursos humanos, de recursos financeiros, desenvolvimento de equipe, gerenciamento de equipe. Então, desde planejamento de recursos, estimativa de recursos, aquisição. Certo, pessoal? Comunicações do projeto são os processos necessários para assegurar que as informações sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas e dispostas de maneira oportuna e apropriada para os envolvidos, os stakeholders. Então, as comunicações, dá para entender que são todas as fases envolvendo a comunicação do projeto. Riscos do projeto são os processos relacionados à condução do planejamento de risco, identificação de risco, análise de risco, planejamento de resposta aos riscos e controle de riscos durante essa fase de vida do projeto. Aquisições dos projetos. Ele envolve os processos de compra, aquisição de produtos ou serviços, ou resultados necessários de fora da equipe do projeto. Então, ele inclui aquisição, seleção de fornecedores, administração de contratos, encerramento de contratos. Então, ele é bem detalhadinho no sentido de aquisições. Gerenciamento das partes interessadas. Então, qual seria essa parte? Identificar quem são essas pessoas, quem são os stakeholders, quem são os grupos, organizações que são afetados pelo projeto, que são interessados no projeto. Então, você analisa a expectativa dessas partes interessadas, o impacto no projeto e desenvolve a estratégia de gestão de relacionamento com elas. Além, claro, das entregas que devem estar coerentes com o que essas pessoas esperam do projeto. Então, vamos direto ao ponto. Agora, falar especificamente de questões. Vamos direto, sem enrolação. O parecer de uma auditoria apontando a probabilidade de não ser possível implementar uma nova rede local de dados em função de problemas de falta de conhecimento da equipe técnica. Falta de conhecimento da equipe técnica. É essencial, pessoal, que vocês marquem as palavras-chave para resolver a questão, né? Para você entender o que é relevante aqui. Porque normalmente ele conta uma historinha, uma coisa enorme, e a resposta muitas vezes está simples ali nas palavras-chave. Para configurar a rede de acordo com o planejado. É um projeto que está em curso, diz respeito à área de conhecimento do PMBOK. Pessoal, sobre as edições do PMBOK, a gente está na 7ª edição. As questões, elas vão falar de diversas edições, teve pouca mudança. Então, em relação à área de conhecimento, isso não vai afetar em relação a essa questão, tá bom? Então, o problema de falta de conhecimento da equipe técnica é relacionado a que área de conhecimento? Gerenciamento das partes interessadas? Não. Iniciação do projeto? Tampouco. Gerenciamento de riscos? Opa, essa aqui tá legal. Encerramento do projeto? Não tem nada a ver. Gerenciamento das aquisições do projeto? Não. Então, a gente só tem uma opção aqui, não dá para ter dúvida, porque o problema da falta de conhecimento de equipe técnica é um risco que já deve ser administrado logo no início. Então, você consegue identificar que
isso pode ser uma questão no desenvolvimento no planejamento, né? Quando você está fazendo gerenciamento de riscos. Então, você está mapeando quais são os potenciais riscos. Tem um risco potencial da equipe técnica não saber desenvolver, tem uma questão em relação à implementação, tem o risco disso. E qual vai ser a resposta para cada uma desses riscos apontados? Qual seria uma possibilidade, assim, só para a gente extrapolar aqui essa questão, não tem nada a ver com ela, mas problemas de falta de conhecimento da equipe técnica pode ser gerenciado com um treinamento, né? É uma resposta ao risco. Na verdade, é uma antecipação, né? Então, você já vê que isso pode ser uma questão, já antecipa e marca uns treinamentos técnicos para a equipe. Então, resposta, letra C. Mais uma questão. Analista administrativo, prefeitura lá do Goiás. De acordo com o PMBOK, a atividade de criação da estrutura analítica do projeto faz parte da área de gerenciamento, conhecida como... Vamos lá, pessoal. Custo? Não. Escopo. Opa, já está aqui muito fácil. Que é a estrutura analítica que detalha todo o escopo que você vai tratar daquele projeto. Tá muito fácil, não precisa nem ver as outras. Mais uma questão agora, TJ Pará, analista judiciário. Segundo o guia PMBOK, todos os processos de gerenciamento de projetos são agrupados por área de conhecimento. A esse respeito, assinale a opção que apresenta exclusivamente áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos. Vamos lá. Gerenciamento do setor de atuação do projeto. Isso não é uma área de conhecimento. Gerenciamento das tecnologias de apoio ao projeto. Isso não é uma área de conhecimento. Gerenciamento do escopo, sim. Gerenciamento das relações externas do projeto. Gerenciamento do tempo. Não, seria do cronograma, né? Gerenciamento dos custos. Essa sim. Mas essa questão, essa já não é. Essa já não é. Gerenciamento da qualidade do projeto. Essa sim. Gerenciamento dos recursos humanos. Bom, é recursos de uma forma geral, mas vamos... Gerenciamento do ambiente interno. Não. Então, essa não é. Gerenciamento das comunicações do projeto. Essa existe. Gerenciamento dos riscos. Esse existe. Gerenciamento do marketing. Não existe. Gerenciamento das aquisições do projeto. Sim. Gerenciamento das partes interessadas. Sim. Gerenciamento da integração. Opa, perfeito. Temos o nosso gabarito. Letra E. Vamos para mais uma questão. Com relação à avaliação de projetos, julgue o próximo item. Conforme o guia PMBOK, a área de conhecimento gerenciamento da qualidade abrange o processo controlar custos, que objetiva medir o progresso do projeto e compará-lo ao previamente planejado. A área de gerenciamento é isso, controlar custos. Está dentro da área de conhecimento de gerenciamento da qualidade? Não, né, pessoal? Qual seria controlar custos? Gerenciamento de custos, né? Essa tá fácil demais. Não dá para errar, não dá para errar, pessoal. Essa é a matéria que você usa para garantir seu pontinho. Vamos lá. Mais uma questão, Sebrasp, julgue o próximo item relativo a conceitos, processo e áreas de conhecimento do guia PMBOK. O processo gerenciar o conhecimento do projeto, gerenciar o conhecimento do projeto, faz parte do grupo de execução e da área de gerenciamento de integração do projeto. A gente ainda vai falar sobre processos, mas em relação à área de gerenciamento da integração, está certíssimo, né, pessoal? Maravilha! Vamos para mais uma questão. Quadrix.
Julgue o item a seguir relativo à gestão de projetos. De acordo com o PMBOK, sexta edição, não precisa ligar para esse ponto do sexta edição. O gerenciamento do escopo é a área de conhecimento responsável pelo processo da criação de EAP. O que é EAP, pessoal? Estrutura analítica do projeto. Então, está certo ou errado? Certíssimo, exatamente. O EAP que determina o escopo, né? Que é onde define-se o escopo dentro da área de conhecimento, de gerenciamento do escopo. Certíssimo. Bom, então, por hoje são essas questões. Eu vou puxar aqui para mim, para a gente finalizar nossa aula. Essa aula foi um pouquinho mais curta, porque a aula que vem vai ser uma aula mais densa, que a gente vai falar de todos esses processos, né, de gerenciamento de projetos. O que é importante vocês identificarem? As questões, vocês vão ver que eu coloquei mais questões dessas, mas já deu para ver um pouquinho, eu senti que as bancas gostam muito de misturar os conceitos de áreas de conhecimento com os processos. Eles estão relacionados, tá? Mas você precisa saber o que é o que para você conseguir encaixar o seu raciocínio, tá certo, pessoal? Então, entender, não é decorar. Essas áreas de conhecimento são fáceis, relativamente fáceis de entender a lógica e mesmo decorar. Mas os 49 processos não vão ser fáceis de você decorar todos eles. Então, você vai pela lógica. A gente vai falar disso na aula que vem. Fica comigo. Até logo. Tchau, tchau.